Mas eu tô vendo o vídeo do cara da NTT parando o caminhão. Eu tô vendo, tá aqui. Eu não tô, mas o sujeito diz, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô vendo a dificuldade que está sendo para as coisas chegarem aqui. Eu tô vendo os problemas que o governo está colocando, eu tô vendo o que está acontecendo com as Forças Armadas, e o jornal está dizendo que é tudo mentira. Meu Deus. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Compartilha desse sentimento, dessa experiência. Todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Exato. Outro sai negócio. Eu já fiz muito desses negócios aí na condição de trouxa. Mas, enfim. Mas, enfim, como eu estava dizendo, né? Isso é o ônus da liberdade. O ônus da liberdade hoje, ele tá maior do que né? Ele tá alto, né? Porque nós estamos vivendo um período de adaptação. Nós estamos vivendo um período de adaptação, claramente, porque até então, até os anos 90, era o hábito das pessoas foi confiar na mídia. Ou, se não confiar na mídia de maneira ativa, pelo menos confiar de maneira passiva. Que é o quê? Bom, eu não sei qual que é a verdade, mas é o que está sendo na mídia, né? Ou então Ítalo, eu só acredito... Deixa eu ilustrar o que você está dizendo, tá? Eu tenho no curso Finamérica um módulo inteiro sobre a história de como isso aconteceu, como as pessoas passaram a confiar na mídia. E na década de 50, 60 nos Estados Unidos e até um pedacinho da década de 70, o homem mais confiável da América era um cara chamado Tio Walt. Tinham 2 Tio Walts nos Estados Unidos. O Tio Walt Disney, que era o cara, né, Uncle Walt da Disney, e o Uncle Walter Cronkite, que era o âncora do CBS Evening News, que era o jornal que todas as famílias americanas assistiam. Todas. Então todo mundo chegava em casa às 6 horas da tarde, sei lá, 7 horas da noite. O papai chegava, sentava na poltrona das casas de classe média dos Estados Unidos pós-guerra, né, a criação dos subúrbios. As pessoas chegavam do trabalho, sentavam e ligavam todo mundo à televisão para assistir o Walter Cronkite. O Walter Cronkite, ele é o cara que inspirou o Cid Moreira. O Cid Moreira, aquela coisa do Cid Moreira com o Sérgio Chapelin, aquilo é muito inspirado no CBS Evening News. E as pessoas não sabem que, inclusive, tinha uma regulação estatal dizendo que eles tinham que dar os 2 lados da notícia, que a notícia tinha que ser imparcial, tinha que ter um capítulo do jornal sobre utilidade pública, etc, etc. Então, o Walter Cronkite, o tio Walt, ele era o homem mais confiável da América. Em todas as pesquisas de opinião, mais de 90% dos americanos confiavam no Walter Cronkite. Vocês devem lembrar do Walter Cronkite, vou até botar uma imagem dele daqui a pouquinho, enquanto vocês estiverem falando, porque ele é aquele cara de óculos, com óculos grosso, que aparece contando, por exemplo, o pouso do homem na Lua, falando sobre a guerra do Vietnã, ou sobre o assassinato do Kennedy. Esse é o Walter Cronkite. Então, as pessoas, essa geração, a geração dos nossos pais, mais velhos um pouquinho que o seu Sepúlveda, esses caras cresceram acreditando na imprensa. Assim, porque eles passaram muitos cheques com fundos durante muito tempo. Então, é claro que sempre houve viés, sempre houve erro, mas de um modo geral, essa morte do jornalismo, como a gente conhece, ele é um fenômeno de 2010 para cá. Essa coisa onde eu sempre falo, comparem a forma como William Bonner lidou com o Bolsonaro e Lula nas eleições de 2022 versus a forma muito menos parcial, onde ele pelo menos fingia ainda imparcialidade, que o William Bonner tratou Bolsonaro em 2018, e comparem, por exemplo, com até a forma como ele tratava outros candidatos nas outras eleições, o Aécio, etc. Claro que havia uma simpatia muito maior. Mas essa coisa de rasgar a fantasia e assumir a militância, cara, isso é uma coisa de 5 anos para cá, no Brasil.
Então, só para ilustrar o seu ponto, não é que as pessoas confiavam mais ou menos, não. Elas passaram anos e anos de construção de credibilidade com veículos como o New York Times, que, claro, tem seus episódios, o Walter Duranty fazendo a cobertura do Stalin, uma coisa horrorosa, mas a Baía dos Porcos, etc. Mas, de um modo geral, havia uma conexão entre o que o cidadão via e o que acontecia no jornal. Onde hoje a situação é de gaslighting completo, né? Eu falo sempre dessa expressão gaslighting, né, que é em homenagem a uma peça e depois um filme, onde o cara, ele ficava, na época da luz a gás, ele ficava mexendo na luz de gás, dizendo para a mulher que ela tinha deixado a luz acesa, e a mulher chegava lá e a luz estava apagada, e aí ele deixava a luz apagada e ela achava que estava acesa, e a mulher enlouquece no filme, porque o que ela enxerga e o que está acontecendo são absolutamente contraditórios, né? Uma forma de estimulação contraditória, como o professor Olavo de Carvalho falava, e a pessoa entra em forma de loucura. Então a imprensa saiu da credibilidade para o gaslighting, onde hoje você vai ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e você fala assim, mas eu tô vendo o vídeo do cara da NTT parando o caminhão. Eu tô vendo, tá aqui. Mas o sujeito diz, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô vendo a dificuldade que está sendo para as coisas chegarem aqui, eu tô vendo os problemas que o governo está colocando, eu tô vendo o que está acontecendo com as Forças Armadas, e o jornal está dizendo que é tudo mentira. Meu Deus do céu, é uma desconexão entre a realidade. Então, ou o sujeito enlouquece, e nós temos um percentual significativo da população hoje em estado de loucura, tecnicamente falando, porque a loucura é a desconexão entre a sua mente e a realidade, né? Então você tem um contingente grande da população em estado de loucura, ou então você não acredita nunca mais na mídia. Perfeito. Bem, você acabou de dar uma explicação de por que a notícia do senador já desceu no Brasil para prender Alexandre de Moraes, a pessoa acredita. Você acabou de dar a explicação. Agora, eu queria só também aqui falar de uma coisa, que é o seguinte: nós não podemos esquecer da decadência moral da sociedade e não podemos esquecer da decadência cultural da sociedade. Vai aos jornais, porque, por exemplo, eu leio muitos jornais europeus, leio jornais de Israel. Puxa, não dá para comparar com os jornais aqui do Brasil. Não dá. É mesmo, seu Sepúlveda, eu tenho essa curiosidade. Pode ter certeza. Eu, por exemplo, sou capaz de ler um jornal como o El País, da Espanha, que é um jornal de esquerda. Um jornal alinhado ao Partido Socialista. Há muito... É muito raro você encontrar uma matéria que seja facciosa propriamente. É claro que vai ter a opinião deles, mas o jornalismo ali praticado é muito elevado. Você vai ao ABC, ao El Mundo, etc. Aliás, eu considero a imprensa espanhola uma das melhores que existe. Bom... Deixa eu botar uma notícia. Posso botar uma notícia do El País, seu Sepúlveda, que você vai gostar? Pode. Olha essa notícia na tela aqui, ó. O ultraconservador sócio brasileiro de Donald Trump. Olha, eu me lembro dessa notícia. Ultraconservador. Olha que cara de menininho bonito que eu tinha. Agora, o cabelinho pro lado era muito bonzinho. Agora, posso dizer uma coisa? Antes das marcas de guerra. Eu não vou fazer comentários, porque daqui a pouco o João Willis me pega. Mas não era boiola, porque o Trump não tá aí, pô. E você sabe que essa repórter, eu tô até curioso, ela era muito bonitinha, ela era uma gracinha, essa Maria Martins. E ela ia lá toda docezinha me entrevistar e tal, e ela ficava já na época, isso aqui, você vê essa reportagem de quando? 2015, ela já era muito feminista, assim, radical, sabe? Eu fazia um comentário, assim, jocoso, meio como é que elas chamam? Como é que elas chamam quando a gente é muito macho, muito machista, né? Então ela fala, os comentários, você não acha esse comentário muito machista? E eu falava assim, provavelmente, por isso que eu tô fazendo. Mas Paulo, eu não tenho esse amor pelo El País todo, não, viu? Não, mas calma. Eu posso lhe explicar do que eu estou dizendo. Essa versão portuguesa do El País
era péssima esquerdista, porque ela era toda comandada aqui do Brasil, com gente ligada aqui ao Brasil. Eu estou falando da versão espanhola do El País, ou seja, que não tem nada. Então a versão brasileira era ainda pior do que a versão... Não, a versão brasileira era um lixo. Um lixo. Interessante. Que interessante. E ela foi montada com o apoio da esquerda brasileira para fazer propaganda. Eu nunca lia essa versão, nunca lia. Eu só lia o espanhol mesmo. Mas você veja, por exemplo, o Jerusalém Post, o Haaretz, são jornais que têm credibilidade ainda. São jornais completamente diferentes do que nós temos aqui. Completamente diferentes. Então, por isso é que eu acho que nós também temos que matizar um pouco isso aí. Eu tenho essa curiosidade, essa dúvida, porque aqui nos Estados Unidos a imprensa é quase... Eu diria que ela ideologicamente é tão ruim quanto a do Brasil, mas tecnicamente é mais capaz. Perfeito. Agora, mas ideologicamente, eu prometi o Walter Cronkite, vou botar ele aqui na tela, só para as pessoas verem quem ele é. Era esse cara. Todo mundo... Um personagem, né? E nessa época, né, todo mundo chegava em casa e via e tal, e o engraçado é que como você estava acabando de vir do rádio, né, essa era uma coisa que a notícia era simplesmente o cara lendo a notícia. Então, ele pegava o que ele estaria fazendo no rádio e fazia na televisão. Então, assim, muito... Os cenários eram cenários muito mais toscos, né? Se você parar para pensar, ô Ítalo, vamos botar aqui, ó, esse estúdiozinho da CBS, do noticiário mais assistido, o estúdio do Terça Livre lá na mansão do ódio dava de 10 nesse aqui. É de 10, não. Então... Com certeza. A coisa foi se desenvolvendo, né? Agora, eu só queria retomar um ponto, que é o seguinte, eu acho que um dos motivos pelo qual a gente está vivendo hoje ainda um cenário de... Ítalo, deixa eu te cortar só um segundo. Diga, pois desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.